E quando eles começaram a falar assim, não sei o que, do Figueirense, parece uma opressão veio forte, o clima mudou. Tem que orar, para ver se o céu não abre. Pastor Éder, não adianta, cara, não adianta, não tenho nem palavras para falar com vocês. Vocês estão bem? Posso ouvir um amém de vocês? Uma alegria enorme. Se puderem acender as luzes para mim, para eu poder ver o povo. Mas é uma alegria enorme estar com vocês nessa noite. Tive o privilégio de estar ministrando a mensagem nessa manhã também. Deus nos visitou nessa manhã. Estávamos em um clima de muita graça, de muito favor, e eu creio que Deus tem uma porção específica e nova para nós nessa noite. Posso ouvir um amém de vocês? Hoje nós estamos encerrando um ciclo aí de mensagens, e começou na segunda-feira, na ceia com o nosso Bispo Flori, e você que já tem mais um tempo de Igreja Palavra Viva, você sabe que é tradicional, nós fazemos esses 7 dias, falava hoje de manhã, só para quem é das antigas da Palavra Viva, sabe que a gente fazia 14 dias, quem é dessa época, levanta a mão aí, 14 dias, e aí depois mudamos para 7 dias, foi uma bênção, palavras que edificaram a nossa vida, e hoje, em particular, encerramos esse ciclo. Vocês dois vão ficar aqui, é isso? Entendi. Aí, essa semana foi uma semana em que Deus começou a falar bastante comigo a respeito do tema que o Espírito colocou no coração do nosso bispo, que é consagração. E quando a gente pensa sobre esse tema, logo nós pensamos no texto que Deus falou com o nosso bispo, que é Provérbios 16, capítulo 3, diz: consagre ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. E a palavra que quer dizer ali consagração é como se fosse para rolar uma pedra. Parece que não tem nada a ver consagração com isso, né? A palavra diz como rolar uma pedra, ou seja, eu estou tirando um peso, jogando um peso que era para mim, jogando peso para uma outra pessoa. Ou seja, tem mais a ver sobre entregar ao Senhor os nossos planos, colocar para Ele, nas mãos dEle, os nossos sonhos, os nossos projetos, e aí sim, estes serão bem-sucedidos. E a maneira com que Deus fala comigo, claro que é uma coisa muito particular das pessoas, mas eu gosto de ser leitor de livro, e eu dizia hoje pela manhã e quero reforçar hoje à noite, que você não seja mais leitor de versículo, e nem leitor de capítulo, do tipo, hoje eu leio o Salmo 23, amanhã eu leio o Salmo 91, amanhã eu leio Mateus capítulo 5, e assim você vai fazendo. Isso é algo bom? É bom porque você está lendo a palavra, mas eu quero te dar um conselho melhor, que você seja leitor de livro. Pega o Evangelho de Mateus e leia do começo ao final. Pega o Evangelho de Lucas, que você leia do começo ao final, porque assim você vai entender a narrativa do autor. Não vai pegar um texto, às vezes fora de contexto. E eu costumo ficar um tempo no livro que eu estou lendo. Leio, termino, releio, termino, releio. E durante esses primeiros dias do ano, eu estou meditando no livro de Hebreus, e eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo de número 12, no versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus, vou ler na versão NVI: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Feche os teus olhos. Deus, nos presenteia nessa noite, Senhor, com uma presença específica da Tua parte. Senhor, os nossos corações estão como quem prioriza a Tua presença. Que os nossos corações nessa noite, Senhor, sejam como aquele quarto solo, onde a semente cai e ela produz os seus frutos, Senhor. Nós queremos que nessa noite o Teu Espírito venha e abra um novo entendimento nas nossas mentes. Que a Tua revelação, Espírito de Deus, esteja presente neste culto. Que a revelação da Tua palavra, que o Senhor ministre coisas específicas nas nossas vidas nessa noite. Que aquilo que nós estamos recebendo de maneira presencial, também aqueles que estão nos acompanhando de maneira online, que estes também sintam a Tua presença. Que estes também sejam impactados com a Tua palavra, impactados com o Teu toque. Nós, Senhor, exaltamos o Teu nome nessa noite, exaltamos a Tua presença nessa noite, exaltamos quem o Senhor é nessa noite. Fala conosco, que os nossos ouvidos estejam abertos, em nome de Jesus, amém. Um dos significados de algo estar consagrado ao Senhor, além do que eu havia dito antes, passa também por algo chamado de ser santo, ou seja, é algo que eu separo para um propósito. Quando a Bíblia nos chama de santos, é porque a obra que Ele fez na cruz do Calvário foi que o seu sangue nos comprou. A Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, é que não foi por ouro nem prata que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Posso ouvir um amém de vocês? Este sangue, portanto, nos comprou. Nos comprou para quê, André? Para vivermos uma vida exclusiva para o Senhor. Para viver uma vida que agora não é mais minha, que agora não vivo mais para os meus propósitos, ou para os meus planos, ou para os meus desejos. Agora vivo para o Senhor. Agora Ele me tira de um meio e me coloca com um propósito específico. Por isso é tornar santo algo, santificar algo, separar isso para um propósito. E quando a gente fala nesse tema, é para que esse ano nós tenhamos essa consciência de que Deus quer que nós vivamos para Ele, somente para Ele. Posso ouvir um amém de vocês? E quando eu me deparei com essa história, se vocês puderem aumentar um pouquinho mais o meu retorno, para não precisar ficar gritando aqui, eu vou agradecer. E se vocês puderem acender as luzes para eu ver o pessoal lá atrás, eu também agradeço. Quando eu me deparei com essa história em específico, eu fiquei pensando nos termos que o escritor de Hebreus faz com Esaú, que diz que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. E quando a gente fala dessas terminologias, a gente pensa assim: um profano, um imoral é alguém perverso, é um homicida, é alguém que faz mal para os outros, é alguém que quer ver o mal dos outros, é alguém que se envolve em coisas ilícitas.
Esses nós dizemos que é um profano, um imoral. Mas quando a gente vai ver essa história propriamente dita, eu acho que tem coisas que Deus vai falar conosco. Deus, em Gênesis capítulo 12, chama um homem. Chama um homem para começar um propósito e abençoar muitas nações. Ele chama Abrão, que na época não era nem Abraão, seu nome não havia sido mudado ainda. Ele chama Abrão em Gênesis capítulo 12. Era um homem que estava com a sua família, com os seus familiares, confortável onde ele estava, e a Bíblia o chama para viver algo desconhecido, porque ele diz o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão estava indo para um lugar que nem mesmo ele sabia para onde estava indo, mas Abraão creu naquele que estava chamando, naquele que estava propondo este desafio. E a vida cristã, a Bíblia nos chama para viver pela fé. Posso ouvir um amém de vocês? E por vezes viver pela fé é mais confiar com quem está me chamando do que propriamente o destino que eu estou indo. Porque às vezes o destino vai se clareando no meio do caminho. As pessoas às vezes elas perguntam assim, né? Não sei se você já se fez essa pergunta: qual é o meu propósito? Alguém já se fez essa pergunta? Qual é o meu propósito? Meu propósito. Eu nasci para quê? Claro que tem aqueles propósitos que são universais, que Ele nos chamou para sermos filhos. Ele nos chamou para sermos luz. Ele nos chamou para sermos sal. Mas agora eu quero dizer aqueles propósitos específicos individualmente para mim, Gessé. Individualmente para você. E a gente às vezes se pergunta isso, né? Qual é o meu propósito? E por vezes não se tem algo claro ainda, mas as coisas elas vão clareando no meio do caminho, na medida que eu vou confiando em quem está me guiando. Na medida que eu vou confiando com quem está me guiando, Ele vai me levando para o propósito que Ele designou para mim. Fé é mais sobre fé em quem do que no destino. Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas ele cria quem estava o chamando, que aquele que estava o chamando era alguém digno da sua confiança. É isso que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa noite, ou para você que está nos assistindo em casa: confie no Espírito que está te chamando, confie no Espírito que está te dirigindo. Eu não falei isso hoje de manhã, mas eu sinto o Espírito me direcionando para essa direção. Eu me lembro no livro de Atos, quando nós lemos Atos capítulo 13, nós lemos a primeira excursão, a primeira ação missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma igreja local, assim como a nossa, numa cidade chamada Antioquia. E ele congregava nessa igreja local. Ele era alguém também que falava, que pregava nessa igreja, assim como outros. Mas a Bíblia diz que haviam mestres e profetas nessa igreja. Mestres e profetas. Não havia apóstolos nessa igreja. Havia mestres e profetas. E nessa excursão, o Espírito fala com a liderança da igreja para que consagre e unja a Saulo e a Barnabé para uma viagem que Deus queria para eles. E depois de jejuarem e orarem, eles são liberados, são enviados pela igreja para uma ação missionária. E essa primeira ação missionária no capítulo 13, você depois pode ler em casa. Uma das primeiras aparições da pregação de Saulo e Barnabé
é que agora a Bíblia não o chama mais de Saulo, no capítulo 13 do livro de Atos. Agora passa a chamar Saulo de Paulo, claro, seu nome romano. Então a Bíblia já denota uma mudança aí. E no capítulo 14, ainda nessa excursão, passando por algumas cidades, a Bíblia diz que em Icônio, numa cidade da Galácia, agora o escritor, que é Lucas, já não chama Saulo, agora Paulo, de mestre, agora chama ele de apóstolo. O que eu quero dizer com isso? É que as coisas vão clareando na medida que eu vou caminhando pela fé. As coisas vão clareando, o propósito vai clareando na medida que eu vou confiando naquele que está me dirigindo. Ele sai da igreja como mestre, ele sai da igreja como profeta, e numa dessas cidades, agora ele já não se reconhece como seu nome de judeu, mas agora como seu nome de romano, já apontando para o seu ministério para os gentios. E uma dessas outras cidades, agora ele já não, ele recebe uma outra unção, a unção do apostolado. Então você talvez que esteja aqui e perguntando: poxa, Gessel, eu não sei bem ao certo o meu propósito. A pergunta não é essa. A sua fé deve estar dirigida em quem está te dirigindo. Deixa Ele te dirigir. Talvez Ele vai te levar a propósitos que você nem imaginava, talvez a cidades que você não imaginava, talvez a empresas que você não imaginava, talvez a pessoas que você não imaginava, mas ao longo do processo Ele abre uma porta aqui, daqui a pouco Ele abre uma porta lá, daqui a pouco Ele abre uma porta aqui, e aí vai clareando o processo, e aí vai clareando o chamado, e aí vai clareando as coisas, na medida que você vai deixando o Espírito te dirigir. Às vezes esse monte de perguntas te estagna, você não sai. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, meu amigo. Não há outra maneira de se viver a não ser pela fé, aquele que se tornou uma nova criação. Eu sei que eu já fugi bastante da mensagem, vamos voltar para a mensagem aqui. Mas eu senti Deus de falar isso para você. Confie em quem está te dirigindo. Na medida do processo as coisas vão clareando. Não se preocupe tanto. Não enche o seu coração dessa preocupação. Não enche o seu coração dessa ansiedade. Descanse no Senhor e confie nele. E Ele vai dirigir os seus passos. E Ele vai dirigir os seus caminhos. Posso ouvir um amém de vocês? Então a Bíblia chama esse homem chamado Abrão. Confia no Senhor, mesmo não sabendo para onde estava indo. Não tenho tempo para falar sobre a história de Abrão, que é linda demais. Mas o fato é que ele tem um filho, filho da promessa, Isaac. Isaac cresce, se desenvolve, casa com Rebeca. Ambos geram. E no ventre de Rebeca há gêmeos. Agora eu estou falando dos netos de Abraão. E o Espírito comunica a Rebeca, a mãe, de que os dois que estão no seu ventre são duas nações. Vocês estão comigo? Aumenta mais um pouquinho aqui. Eu ainda sinto que eu estou levantando um pouco mais a minha voz. Duas nações. E que o mais novo reinaria sobre o mais velho. Eles nascem, se desenvolvem, crescem. E a Bíblia diz o seguinte: que Esaú se torna um caçador habilidoso. A Bíblia frisa que ele não era somente um caçador, mas que ele era um caçador habilidoso, capaz, bem sucedido naquilo que fazia. E que Jacó, por sinal, era, a real expressão é alguém pacato, tranquilo, que dormia em tendas. Numa dessas tantas da vida,
Esaú está voltando da sua caça, do seu trabalho, no campo. E a Bíblia diz que ele chega cansado e chega faminto. E quando chega em casa, Jacó está fazendo um ensopado. Quem gosta de um ensopado aí, dá uma glória a Deus. Só quem botou o pé na jaca aí em Natal, Ano Novo, diz um amém bem forte aí. Na loucura dos médicos, dos nutricionistas. Mas Jacó está fazendo um ensopado de lentilha. Esaú sente o cheiro é agradável, o cheiro é bom. E ele diz assim: me dá um pouco dessa comida que eu estou morrendo de fome, essa é a expressão dele. E Jacó faz o seguinte com ele: eu até te dou essa comida, mas só se você me vender o direito da primogenitura. Aí Esaú fala o seguinte: de que me adianta esse direito? Que de bom pode me acontecer com esse direito? Eu estou morrendo de fome. Eu vendo para você, me dá esse prato de lentilha. Aí Jacó falou para ele o seguinte: não, então me faz um juramento que você vai me vender, que estamos fazendo um acordo. Esaú diz: está feito o acordo, eu juro. Me dá logo esse prato de lentilha que eu estou morrendo de fome. Come o prato de lentilha. Um pouco tempo depois, Isaac, já o pai, filho de Abraão, o pai dos meninos, Esaú e Jacó, já não consegue ver direito, e ele pensa que ele está partindo, que ele não tem mais tanto tempo de vida assim. Então ele fala para Esaú o seguinte: olha, Esaú, vai caçar e vai me fazer uma comida que eu tanto gosto, que eu acho que eu estou partindo e eu preciso te abençoar. Deixa eu abrir um parênteses, eu fiz esse parênteses hoje de manhã. Mas você pai aqui, você não sabe o poder que você tem, as suas palavras e a sua profecia com os seus filhos, e daquilo que você profere sobre eles. Quando nós lemos as histórias dos patriarcas, e não só os patriarcas, mas se a gente for ler Gênesis inteiro, nós vemos os pais abençoando os seus filhos. Nós vemos isso, Jacó fazendo com seus filhos. Nós vemos a importância que eles davam sobre a profecia sobre os filhos, que eles criam que aquilo que eles estavam declarando sobre os filhos, de fato iria acontecer com eles. É por isso que nós, pais, devemos tirar um tempo orando pelos nossos filhos e profetizando sobre eles, profetizando que eles serão grandes em Deus, profetizando que eles terão provisão do Senhor, declarando sobre eles que eles terão habilidades, que eles conhecerão o Senhor, que eles temerão o Senhor, que os seus caminhos o Espírito guiará eles. Nós temos que fazer isso com os nossos filhos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Posso ouvir um amém dos pais que estão aqui? Então Isaac fala para Esaú caçar, fazer uma comida que ele tanto gosta, que ele iria abençoar Esaú. A esposa Rebeca ouve, e quando Esaú sai, Rebeca chama o filho mais novo, Jacó, e diz o seguinte: ó, agora é o momento, chegou a hora é agora, essa é a bênção importante. Faz o seguinte: eu vou fazer a comida que o seu pai gosta, porque eu sei como ele gosta, e eu vou te cobrir de pele de animal, porque Esaú era muito peludo, e você vai até o teu pai, e você vai receber essa bênção da primogenitura. Rebeca faz a comida que Isaac gostava, veste ele, aliás, coloca nas mãos, nos braços, pele de animais. Jacó entra na presença de Isaac. Isaac desconfia porque ele diz o seguinte, isso estou em Gênesis capítulo de número 25.
E depois Gênesis capítulo 27, é onde acontecem essas duas histórias que eu estou contando. A venda da primogenitura e a bênção que Isaac dá. Aí Isaac, o pai diz assim: poxa, mas eu estou intrigado, porque a voz é de Jacó, mas os braços, as mãos são de Esaú. E ele pergunta: quem é você? Você é Esaú, meu filho mesmo? E Jacó diz: não, sou eu Esaú, pai. Mesmo intrigado, Isaac profere uma bênção sobre Jacó. Depois que Jacó sai, momentos depois que Jacó sai, Esaú chega. Ô pai, te trouxe a comida que você gosta, está aqui, me abençoa. Aí o pai diz o seguinte para ele: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Quem era aquele que estava antes daqui então? Ambos percebem que foram enganados. E Esaú começa a chorar muito. E eu estou chegando em algum lugar aqui. Começa a chorar muito, 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 muito. Porque agora Esaú está implorando para o pai abençoar ele. E o pai diz o seguinte para Esaú: o que sobrou, meu filho? Eu fiz ele teu senhor. Eu fiz dele acima de você. E ele chora, ele chora, ele chora, dizendo: mas pai, mas não sobrou nada, mas não sobrou uma bênção. Isaac até abençoa Esaú, mas você pode ler lá em Gênesis capítulo 27, você vai perceber a bênção que ele dá: que ele iria morar longe, que ele iria ter conflitos com seus irmãos, e ele chora amargamente. E deixa eu te falar como é que foi a bênção que ele proferiu a Jacó, que era para ser de Esaú. Escute bem o que eu estou te falando. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu e a fartura da terra, com abundância de cereal e vinho. Que os povos lhe sirvam e as nações se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e bendito sejam os que o abençoarem. E Deus começou a me ministrar, porque se você ler a história de Jacó, o salário de Jacó mudou 10 vezes. 10, foi uma? Foi duas? Ou foi 3? Foi 10. Nas 10, Deus o abençoou sobremaneira. Deus prosperou tanto Jacó, tanto Jacó, tanto Jacó, que o seu tio, os seus parentes começaram a ter inveja dele. Que não era sobre Jacó, era sobre a bênção que o pai declarou sobre ele, que era para ser de Esaú. E eu comecei a pensar: será que Esaú tinha a noção do impacto da bênção que ele iria receber? Será que ele tinha a noção do que essa bênção que era para ser dele iria trazer para a vida dele? Porque ele troca tudo isso, porque ele estava com fome e ele estava cansado. E pelo perfil que a Bíblia diz, era alguém atlético, caçador. Meu amigo, dependendo do perfil aqui, 2 horas depois já estava com fome. 3 horas depois já estava com fome. Se for aí com alguns aí que eu não vou nem dizer, 1 hora depois já está com fome. Negligenciou isso por minutos. Negligenciou ele ser abençoado com os frutos da terra, que iria alimentar ele para o resto da vida dele, por um alimento que saciou algumas horas. E Deus começou a me ministrar a respeito de viver por aquilo que nós estamos vendo.
Por isso, meu amigo, minha amiga que está aqui, anota bem isso aí. Não tome decisões quando você está cansado. E não tome decisões quando seu corpo está fadigado. Você vai tomar decisões equivocadas. Esaú estava com fome e estava cansado. Eu falei hoje de manhã isso. Alguém já foi no supermercado com fome? É uma treva. É verdade, não é? Você compra tudo e mais um pouco que você nem precisava, que você está com fome. Toma uma decisão equivocada. E Deus começou a falar comigo o seguinte: Jessé, onde estão os teus olhos? Em coisas passageiras ou em coisas eternas? Em coisas que vão te alimentar por um momento, ou uma herança que vai te alimentar por uma vida que é eterna? Abra comigo nesse texto aqui de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Está aqui comigo? Diz assim a palavra de Deus: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais um versículo para nós, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 21. A palavra do Senhor diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Esaú olhou, sentiu, desejou, porque viu e sentiu, e desprezou uma bênção que é eterna. Por isso a Bíblia o chama de imoral e profano. Profano porque negligenciou as coisas eternas. Imoral porque negligenciou uma bênção eterna por coisas que passam. E hoje eu dava esse exemplo de manhã. Você está bem com a sua família, você está bem com a sua casa, você está bem, está tudo bem. Aí você abre o Instagram, aí você vê que o fulano de tal viajou para tal lugar, que o fulano de tal viajou para outro lugar, que o fulano de tal comprou tal coisa, que o fulano de tal começou aqui. Aí você entra num ciclo de quê? Comparação. Aí você começa a dizer: minha vida é uma porcaria, é aqui, uma miséria. Os caras aí, ó, voando, eu aqui, estava bem, até olhar, até ser atraído pelo que você está olhando, e entrar num ciclo de comparação. Eu dizia o seguinte: as redes sociais são uma bênção, mas pode se tornar uma grande maldição na sua vida. Por isso começa com rede. Rede é para você se emaranhar ali, não sair mais. Por isso o conselho que eu te dou é: entra nela, vê o que você quer e sai. Isso é liberdade. Entra nela, procura o que você quer e sai. Isso é liberdade. Mas se você ficar nesse de scrollando, e daqui a pouco fica 3, 4 horas, isso não é liberdade, isso é escravidão.
Você ficou preso. E a Bíblia não nos chama para ser dominados por nada além do nosso Senhor Jesus Cristo. Os olhos, o que nós estamos vendo. Decisões pautadas pelo que nós estamos vendo. Negligenciando aquilo que o Senhor tem. Mal sabia ele que Deus tinha alimento de sobra para Esaú. Mal sabia Esaú que Deus iria o prosperar. Mal sabia Esaú que a bênção que era para ser dele iria fazer com que ele tivesse muitos servos, muito gado, muita comida. Mas negligenciou tudo isso por coisas passageiras. A bênção que Deus tem para nós, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 3, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que nenhuma bênção ficou fora da obra finalizada de Jesus. Nenhuma bênção familiar ficou fora daquilo que Jesus conquistou na cruz. Nenhuma bênção de saúde ficou fora do que Ele conquistou na cruz. Nada ficou fora do que Ele conquistou na cruz do Calvário. Eu gosto de como Jacó profere essa bênção, porque ele diz: eu vou te dar orvalhos do céu, mas eu vou te dar também a fartura da terra. Ou seja, eu vou te dar aquilo que é do céu, mas eu vou te prosperar também nessa terra. Mas pelo que Esaú estava vendo, Edson, ele não conseguiu ter a revelação do poder que a bênção tem na vida de alguém. Gente, se você fica o dia inteiro pensando sobre dinheiro, 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 você está simplesmente desprezando a provisão do seu Senhor. Isso quer dizer que você tem outro Senhor. Deus quer nos prosperar. Posso ouvir um amém de vocês? Não botei fé nesse amém não. Deus quer nos prosperar. Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Mas isso não deve ser o nosso foco. Nosso foco tem que estar em Jesus, o nosso Senhor, e ser envolvido por Ele, porque é dele que vem a provisão da minha vida, é dele que vem a provisão da minha casa, é dele que vem. Eu me lembro de uma história no Velho Testamento, em que dois homens foram para a terra prometida porque creram. Você sabe, Josué e Caleb. Eles entram naquela terra prometida, e Caleb, que já tinha 85 anos, ainda com muito vigor, com muita vontade de conquistar, conquista muitas montanhas, mas uma em específico ele não vai. E ele coloca um prêmio. Ele diz o seguinte: ó, quem conquistar essa montanha aqui, vai levar a minha filha por herança, Axa. A região era Kiriat Sefer, o nome da região. Daquelas tribos que Caleb era da tribo de Judá. Curioso isso, né? Vai dizer: eu conquisto lá. Pode deixar para mim. Lá eram terras de gigantes. Gigantes habitavam naquelas montanhas. O nome do ousado era Otoniel. Otoniel vai, conquista aquela cidade para Caleb, e Caleb cumpre com a sua palavra e dá a sua filha por herança. Otoniel casa com Axa, e Caleb dá umas terras no Negueb para eles. Axa diz o seguinte para o seu marido atual: diz o seguinte, vamos falar com meu pai. Vamos falar com meu pai e vamos pedir terra para meu pai, porque ele vai dar terra para nós. Eles chegam, vão falar com Caleb, e Caleb pergunta para ela: o que você quer? E Axa diz o seguinte para o pai:
Pai, você me deu terras no Negueb, deserto. Me dá fontes de água. E a Bíblia diz que Caleb dá então fontes superiores e fontes inferiores, parecido com essa profecia que Isaac faz para Jacó: eu te darei os orvalhos do céu e te darei as farturas dessa terra. Mas o que Otoniel fez? Otoniel significa leão de Deus, curioso, né? E Kiriat Sefer significa cidade do livro. Otoniel conquista isso aqui e recebe as fontes. É por isso que eu digo, seus focos estão onde? Porque se o seu foco estiver no nosso Salvador e na sua palavra, você vai receber fontes. Você está entendendo? As pessoas por vezes desprezam o que está aqui dentro, pagam milhões para ouvir certos conselhos e nunca leram conselhos que estão aqui. Desprezam, são imorais e são profanos. Mas Jessé, mas eu não mato, eu não bebo, eu não isso, eu não aquilo. Isaú não fazia nada disso, mas desprezava as coisas eternas. Trocava o foco, que a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que mais nós priorizamos? Vamos ser sinceros, ali está o nosso coração, ali está a nossa atenção, e ali estão os nossos recursos também. Por isso que se hoje a Bíblia e o Senhor Jesus nos convida nessa noite a colocar os nossos olhos em Jesus e só em Jesus. A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E se nós crermos piamente, André, em Jesus e na sua obra finalizada, aleluia, nós seremos abençoados de maneira sobrenatural. Traga o Senhor para o seu dia. A pessoa mais independente, o maior sinal de independência de um homem, que um homem pode ter, é quando ele simplesmente não ora. Porque quando ele não ora, ele está declarando que ele não precisa de nenhuma instrução divina, que ele consegue sozinho, que ele por ele mesmo consegue sozinho, não precisa de uma orientação do Espírito para nada. Pessoas que de fato vivem pelos que eles estão vendo, porque ver só depende do seu esforço, querido, só depende da sua capacidade, se estudou muito, ou se você estudou pouco, se você se esmerou, se você não se esmerou, se você acordou cedo ou se você não acordou cedo, tudo depende de você. Mas a Bíblia não nos convida a viver essa vida de independência, essa vida de autossuficiência. A Bíblia nos chama para viver uma vida de total dependência. A primeira a bem-aventurança da Bíblia, de Mateus capítulo 5, é bem-aventurados pobres de espírito. E pobre tem duas palavras no grego ali. O pobre que até tem trabalho, mas a conta não fecha no final do mês, mas até tem um dinheirinho para comprar alguma coisa, tem um dinheirinho para comprar uma comida, mas a conta não fecha. Ou o pobre miserável, que não tem nada, não tem dinheiro nem para comprar uma comida. Essa é a palavra que ele usa para bem-aventurados miseráveis, os pobres em espírito. Esse é o tipo de relacionamento que o Espírito nos convida. Há uma dependência completa. Como é que eu saio de casa sem perguntar a orientação do Espírito? Isso só denota que eu quero viver por vista e não quero viver pela fé, porque fé recebe instruções divinas. Ou você não acha que Deus pode te antecipar fatos? Ou você não acha que Deus pode te antecipar coisas que podem acontecer na sua semana, te preparando, te moldando?
Deus avisou 100 anos antes para Noé, queria chover. Antecipadamente ele foi avisado. Ou nós não cremos ainda que o Espírito pode antecipar coisas? Mais do que orar, é se você tem esse dom, se você não tem, você tem que pedir ao Senhor, porque Ele vai te dar. É orar em línguas. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, e que não é você que está orando, é o Espírito que está orando em seu favor. Você está no carro, você está a gente acha que falar em línguas é um êxtase no culto. Você aprendeu errado. Falar em línguas não é um êxtase no culto, gente. É um dom que Deus te deu para você usar. Não para quando você sentir um arrepio, e aí você já dá uma: ei, mantou. Não, você usar na sua casa, tomando banho, dirigindo. Você não sabe que você está orando, porque a sua mente fica infrutífera. Mas o Espírito está comunicando algo, está te preparando talvez para uma coisa que vai acontecer na semana. Às vezes está orando por alguma coisa que está acontecendo na sua família. Às vezes está te antecipando coisas que não chegou ainda a revelação na sua mente, mas Ele já está trazendo a informação dentro do seu espírito. Como é que a gente sai de casa sem uma orientação do Espírito? Será que a gente não quer fontes? A gente está buscando nos lugares errados. Porque a Bíblia diz que Deus abençoou, assim, a perder de vista Jacó. Agora eu te pergunto, Jacó mereceu alguma coisa para essa bênção acontecer? Vamos ser bem sinceros? Não. Não mereceu nada. Mas Jacó sabia no seu espírito o impacto da bênção que o seu pai iria proferir. Gente, se eu pudesse passar isso aqui. Jacó não negligenciou o que ele iria receber. Ele sabia exatamente o peso que o pai iria declarar sobre ele. Por isso ele diz o seguinte: eu até te dou lentilha, mas meu amigo, vamos fazer um acordo aqui. Você me vende o direito da primogenitura. Ele sabe o que ele estava fazendo? Priorizando as coisas eternas, dando valor para as coisas eternas. Vendo não com seus olhos naturais, porque os seus olhos naturais é somente um pai falando coisas para um filho. Que benefício isso tem? Nenhum, aos olhos humanos. Mas a Bíblia não nos convida a sermos carnais, a Bíblia nos convida a sermos espirituais. E a Bíblia diz que só discerne coisas espirituais quem é espiritual. E o homem espiritual é aquele que vive pela fé, e não é aquele que vive pela vista. Deus quer te entregar um monte de coisa, que você já é herdeiro, você já é filho. Está buscando em lugares errados, que você está vivendo pela vista, pelo seu olfato, pelo seu tato. Está desprezando as coisas eternas. Teu olho está viciado. Outro parênteses. Outro conselho que o Espírito nos dá é você adotar na sua vida uma prática de jejum. Outra coisa que pouco se fala: oração. Você está declarando que você precisa de uma orientação, que você não consegue dar um passo sem o Espírito te direcionar. Oração é um dos os sinônimos mais de humildade nossa para com Deus. E jejum, sabe o que é? É quando você simplesmente diz o seguinte: eu não vou viver por isso aqui. Eu não vou me deixar dominar por isso aqui. Falei algumas vezes atrás, aquelas pessoas que têm
Aqueles discursos, eu sou assim mesmo, meu temperamento é assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Eu te convido de maneira graciosa a você fazer um jejum. Você vai se surpreender com você mesmo. Te desafio inclusive, e aqui abre outro parênteses para você consultar o seu médico, não faça loucura. Vai lá no médico, faz o check-up, tudo certinho. Você é acompanhado pelo médico. Mas se der, um jejum mais de um dia. Os primeiros dias são complicados. Tá desintoxicando, né? Mas depois você fica manso, calmo, tranquilo. O que aconteceu com aquele ímpeto? O que aconteceu com aquela ansiedade? O que aconteceu com isso aqui, ó? E a gente toma decisão por isso aqui. Várias decisões, sem procurar ouvir o Espírito. Sei que eu estou falando com alguém aqui. Adotar certas práticas, às vezes é um tempo desfavorável, que é o que todo mundo está falando do Brasil hoje. Por vezes todo mundo pensando em sair. Se dizer isso pelo Espírito, buscar outras oportunidades. E se Deus falou, vai. Se Deus está direcionando, vai. Mas às vezes isso é viver por vista e não viver pela fé. Às vezes você está procurando um escape, está descendo para o Egito. Às vezes Deus está guiando a tua família para ficar. Tem uma história na Bíblia que você vai encontrar lá no livro de Ruth, que Elimeleque, o pai dessa casa, toma uma decisão totalmente equivocada. Há um tempo de seca e de fome na cidade de Belém. E sabe o que o pai faz? Eu vou picar a mula com a minha família aqui. Eu vou para uma região chamada Moabe. Lá eu vou prosperar. Lá eu vou ganhar dinheiro. Lá eu vou fazer o bem para minha família. Lá as coisas vão acontecer, que aqui está muito difícil. Sem nenhuma instrução do Espírito, sabe o que acontece? Ele morre. Os 2 filhos morrem. E a viúva que fica, depois que todo mundo morreu, Edson, é a única que ouve o Espírito e diz: eu vou voltar para Belém, porque eu sei que lá vai ter sustento para mim e para essas minhas noras. E só uma acreditou no propósito, que foi Ruth. E volta e se casa com Boaz. Aleluia. Boaz tem um filho, Obed. Tem um filho, Jessé, que tem um filho, o rei Davi. Às vezes a gente toma decisões que são pela carne e não são pelo Espírito. São pelo que você está vendo. Você já perguntou para o Espírito se essa é a decisão correta? Se esse é o movimento correto? Se essa é a direção correta? O Espírito está dizendo, nós estamos num tema consagração. Nós somos do Senhor. O Senhor é o nosso guia. Ele é o nosso pastor, que trilha o caminho, que trilha na nossa frente, que vai nos guiando. E por vezes não, sempre Ele usa a sua palavra, que a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Desprezando muitas vezes o que Deus quer superabundar na sua vida, por coisas rápidas. Por coisas rápidas. Marido que está me ouvindo aqui, se deleite
na sua família, feche os olhos para fora dela. Se deleite com a sua esposa. Se agrade na sua esposa. Curta ela. Feche os olhos para outras coisas. Você está negligenciando coisas eternas para coisas passageiras. Ah, se Esaú soubesse o que estava preparado para ele. Ah, se ele soubesse. Mas aí ele foi buscar com lágrimas, com muito choro, com muito choro. E a Bíblia diz que no coração dele não se encontrou lugar para arrependimento. Mesmo assim, negligenciou as coisas eternas. Que triste isso. Foi buscar com lágrimas. E o pai diz: o que sobrou, meu filho? E a Bíblia também diz: o que o homem semear, isso ele vai colher. E se a gente semeia para a carne, colhemos destruição. Mas a Bíblia também diz que aquele que semeia no Espírito colhe vida eterna. Seja guiado pelo Espírito, meu amigo e minha amiga que está aqui. Não viva por vista, viva pela fé. Recebeu um diagnóstico. Dizia hoje de manhã com alguns médicos aqui. Hoje pela manhã. Mas são médicos crentes, que amam ao Senhor Jesus, que devotam a sua vida ao Senhor Jesus. Recebeu um diagnóstico. Você tem duas opções: é viver por vista ou viver pela fé. É viver com base no diagnóstico que você recebeu, ou viver pela fé naquilo que a Bíblia diz. Que Ele diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você quer saber se uma pessoa está com o coração cheio de fé, ou uma pessoa que está com o coração cheio de incredulidade? Pare para escutar o que ela está dizendo. Que a boca fala o que o coração está cheio. Só para ouvir o que ela está dizendo, que você vai ver se é um coração cheio de fé, ou um coração que já deu lugar à incredulidade. Mas se você não para ouvir, como é que você vai crer? Romanos capítulo 10. Como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Se eles não escutam? Porque a fé vem por se ouvir. E se ouvir o quê? Meu Deus, como é que vai ativar minha fé se eu não estou ouvindo o Espírito? Eu estou vivendo por vista. Aí você se torna cético, você se torna murmurador, você se torna incrédulo. Tudo para você é tudo natural. Tudo natural, não existe muito espiritual, não existe nada disso. Tudo é aqui, tudo é o que eu posso tocar. Deu lugar à incredulidade no seu coração. Começou a viver por vista de novo. Deu lugar de novo às obras da carne. É por isso o tanto de estresse que você tem. Fui pego hoje de manhã na porta lá. A gente vai para cumprimentar as pessoas. Aí uma pessoa para mim: eu tô que nem Esaú, vivo cansado. Eu trabalho muito, pastor. Eu trabalho demais, pastor. Eu vivo cansado. Como é que faz para ter descanso? Aí eu falei para ele: pastor Betinho está do meu lado. Falei para ele: olha, se é cansaço físico, a cama resolve. Mas se é cansaço lá dentro, a cama não resolve, querido. Cansaço físico, uma boa noite de sono, num colchãozinho daquele jeito, numa coberta, num ar-condicionado, oh, aleluia. É um jeito, no cansaço físico. E quem dá jeito do cansaço? Aqui dentro. Que a gente vive num ciclo de estresse, de ansiedade, de preocupação.
de ira, que a gente é dominado pela carne, e a obra da carne é ira. A gente sempre vive irado, sem paciência para nada, porque o fruto do Espírito é paciência. Quando a gente está muito irritado, e a gente não tem paciência para nada, é para vir o culto dirigido pela carne, porque o fruto do Espírito é paciência e mansidão. Vamos se analisar um pouco. Aonde que eu consigo descanso? A Bíblia diz, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, porque eu darei alívio. E descanso aonde? Aonde? Nas vossas almas. O cristão que vive pelo Espírito não vai em busca da paz, ele sai de um lugar, ele parte de um lugar de paz. Não sei se... O cristão, ele não vai buscar paz. A gente vive estressado toda hora. A rota é o Senhor. A rota é o Senhor. Senhor, quem se preocupa mais com a minha família? Eu ou o Senhor? Quem quer ver mais provisão na minha casa? Eu ou o Senhor? Quem mais me quer ver a minha saúde bem? Eu ou o Senhor? Quem mais quer ver os meus filhos bem? Eu ou o Senhor? E eu vou descobrir, pastor Ricardo, que é o Senhor. Mais do que eu. Muito mais do que eu. Então sabe o que eu faço? A fé é sobre o quê? Descansar. Porque o sinônimo, a consequência da fé é descanso, meu amigo. Eu creio que Ele vai me prover. Não sei como, não sei aonde, não sei que hora, mas eu creio que Ele vai me prover. Recebi o diagnóstico, não sei quando, não sei onde, e não sei por meio de quem, mas eu sei que Ele vai me prover de saúde. Então sabe o que eu faço? Eu deito tranquilo. Estou com B.O. para resolver nessa semana. Vou ouvir o Espírito. O que tu queres que eu faça? Deito e descanso. Então é uma questão de confiança. Isso não é que eu atingi isso e que eu sou melhor do que vocês. Isso é uma luta diária para nós. É como Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que está diante de mim, para eu receber a coroa que me espera. Aleluia. Nós temos um alvo para percorrer, que é Jesus, sua glória, sua beleza, sua presença, sua paz, sua alegria, seu toque. Vamos chegar nessa maturidade, gente, de fé. De fé. Termino com isso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3 e 4 sobre o povo de Israel. E a gente pensa que o povo de Israel não entrou porque eles murmuravam demais. A gente pensa que o povo de Israel não entrou na terra porque por conta do pecado do bezerro de ouro. A gente acha que o povo não entrou na terra prometida porque eles fizeram da vida de Moisés e Arão um inferno, que realmente fizeram. Mas a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que eles não entraram na terra prometida porque eles não creram na mensagem que eles ouviram, porque o coração deles se fechou, se tornaram incrédulos da mensagem. Por isso não entraram no descanso de Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4: ainda resta um dia. Oh, aleluia. Ainda resta um dia, e o dia, ele diz, e o dia é hoje. Hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração de vocês, como no tempo do Egito. Aquele que crê entra no descanso. Aleluia. Aquele que crê entra no descanso. Aquele que crê entra no descanso. Aquele que crê entra no descanso.
Eu quero profetizar isso na sua vida. Aquele que crê entra no descanso. É aquele que não vive por vista. Ele não está vendo por vista. Ele não toma decisões pela vista. Ele não toma decisões pelo que ele está sentindo. Ele não toma decisão pelo cansaço. Ele toma decisão pela fé. Ele crê e ele descansa. Ele crê, ele descansa e ele recebe. Aleluia. Ele crê, ele descansa e ele recebe. Porque Deus não pode mentir, diz a palavra de Deus. Ele não pode voltar atrás, ele não pode se enganar. Deus é aquele que merece crédito e confiança. Mais do que você, Ele se importa com a sua família. Mais do que você, Ele se importa com a sua saúde. Mais do que você, Ele se importa com seus negócios. Mais do que você, Ele se importa com o seu trabalho. Mais do que você. Então, por que não colocar o nosso coração diante dEle? E sermos pessoas espirituais. E pararmos de negligenciarmos as coisas eternas para coisas rápidas, passageiras, caminhos curtos. Caminhos curtos. Nem sempre o caminho da fé vai ser o caminho mais curto. Você está aqui comigo ou não? Eu já disse que eu ia terminar umas 3 vezes, né? Deus tem misericórdia de mim. Essa eu prometo, tá? Nem sempre o caminho curto é o caminho da fé. Pode ser, eu disse nem sempre. Quando Deus tira o povo do Egito, eles estão na caminhada antes do Mar Vermelho. A Bíblia diz que Deus tem que falar com Moisés e dirigir Moisés para o caminho mais longo, porque se colocasse eles no caminho mais perto, eles iam se apavorar com a guerra e querer voltar para o Egito. Então Deus tem que colocar eles no caminho mais longo, para eles não retrocederem. Nem sempre o caminho curto é o caminho que Deus quer te direcionar, porque é no caminho que Ele está testando o quê? O seu coração. É no caminho que Ele está te fazendo você aprender a confiar, fazer você aprender a descansar, fazer você aprender a dar crédito à mensagem, saber você olhar o gigante e olhar para a palavra e dizer: eu creio em quem? Olhar o desafio e olhar a palavra e dizer: eu creio em quem? Olhar a doença e olhar a palavra e dizer: eu creio em quem? Às vezes olhar a conta bancária e olhar para a palavra de provisão e dizer: eu creio em quem? É você se levantar e dizer: olha, eu não sei como e eu não sei onde, mas eu creio em Jesus e na sua obra finalizada. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Outro texto diz assim: portanto temos sempre confiança, e sabemos que enquanto vivemos no corpo estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé e não vivemos por vista. Nossos olhos têm que estar em coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Meu amigo, coloque a palavra de Deus e a presença de Jesus como seu tesouro. Coloque o seu coração ali, descanse ali, porque a Bíblia diz que as bênçãos seguiriam aqueles que somente crescem na obra finalizada. Esse é o segredo, meu amigo. Creia na obra finalizada de Jesus. Nenhuma bênção ficou fora de lá. Não vá atrás dela, vá atrás da obra finalizada. Não vá atrás correndo vai atrás da obra finalizada e descanse nela. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Feche os teus olhos.